Eu convido agora o senhor Raimundo Osdaran Filho, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, SFB, representante da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente. Bom, senhores ministros, senhoras e senhores, boa tarde. Eu vou fazer uma apresentação focada no cadastro ambiental rural, por entender que o cadastro ambiental rural é a materialização, é a concretude da maioria dos dispositivos contidos no novo Código Florestal brasileiro que tratam da área rural. O cadastro ambiental rural é, na verdade, a tradução dos dispositivos normativos numa linguagem de tecnologia e informação, numa linguagem de sistema. O roteiro executivo da minha apresentação, eu pretendo aproveitar os 10 minutos para abusar um pouco das imagens. Diferentemente de algumas falas que estão apresentando estimativas, nós vamos trazer dados extraídos do banco de dados. Não são estimativas, são dados coletados, pesquisados no banco de dados em produção, que é supervisionada pelo Serviço Florestal Brasileiro. Então, a ideia é falar um pouco do extrato geral, os resultados, os benefícios, a capacitação, os recursos investidos, os recursos captados em relação ao CAI, ao PRA, a arquitetura do banco, o cadastro do banco, falar um pouco da análise, da validação, que foi um assunto que não foi tocado ainda, a questão da regularidade da reserva legal e alguns estudos de caso. Esse número, gente, foi um número que nós encaminhamos com base no boletim de março, que é publicado todo mês na página do Serviço Florestal Brasileiro. Nesses últimos 15 dias, a área total cadastrada, que aqui aparece como 279 milhões de hectares, subiu para 308 milhões de hectares. O incremento, a área passiva de cadastro, subiu de 70,29% para 77,5%. O número de imóveis cadastrados, que eram de 2 milhões e 600 mil, hoje nós temos cerca de 2 milhões e 822 mil imóveis cadastrados. Significa dizer, ministro, senhoras e senhores, que nós tivemos um incremento em 15 dias de 28 milhões e 864 mil hectares. Cerca de 175 mil hectares, produtores e possuidores rurais, entraram na base nesses últimos 15 dias. Isso equivale à área dos vizinhos Argentina e Uruguai. É uma área extremamente significativa. Não há precedente no mundo um cadastro ambiental rural com essa base, com esse povoamento, com essa área já cadastrada em menos de 2 anos. Quais são os benefícios do CAR? Dados pelo novo Código Florestal Brasileiro. Para os produtores, acesso ao crédito, seguro agrícola, comprovação do cumprimento do Código Florestal, suspensão de acesso, suspensão de sanções, não há anistia. O que há, na verdade, é a possibilidade de você ter a suspensão da punibilidade das sanções por serviços ambientais, e eu vou mostrar posteriormente como isso acontece. Planejamento do uso imóvel rural, certificação de ativos florestais, você tem a possibilidade de remunerar os produtores que têm excedente, que têm ativo florestal, acesso a programas envolvendo pagamento por serviços ambientais. Para o planejamento, a possibilidade de você ter a diferenciação entre o desmatamento legal e ilegal, a questão do monitoramento e combate ao desmatamento, ao apoio ao licenciamento da propriedade rural, formulação de políticas públicas, melhoria na gestão ambiental, atendimento da IDC brasileira e planejamento do uso dos seus recursos hídricos. Para todo e qualquer consumidor ou empresa, a possibilidade de você escolher acesso a insumos agrícolas de propriedades que têm a sua regularidade ambiental. Apesar do CAR acontecer nos estados e municípios, o Ministério do Meio Ambiente capacitou mais de 50 mil pessoas, 9.700, 41 mil pessoas foram beneficiadas com curso à distância, de educação à distância, feito em colaboração com a Universidade de Lavras. Esse é um ambiente virtual de análise, nós usamos esse ambiente para cada ecossistema, você tem um ambiente que o capacitado navega, na realidade, mais próximo de campo possível. Os recursos investidos foram na ordem de 838 milhões de reais, sendo que 694 milhões foram repassados para os estados, estão em carteira ou em processo de repasse. No desenvolvimento, nós tivemos aí cerca de 143 milhões investidos, o que representa, além disso, 74 mil horas homem de servidores públicos, analistas ambientais, engenheiros florestais envolvidos com o desenvolvimento do sistema. Ministro, faço questão de fazer uma ressalva aqui que eu acho que é muito importante. Esse desenvolvimento desse sistema foi todo feito em software livre, isso é inteligência nacional.
A propriedade intelectual é do Ministério do Meio Ambiente, então todos os algoritmos, tabelas, dicionário de dados, são de propriedade do Ministério do Meio Ambiente, da Engenharia Nacional e do governo brasileiro, e tecnologia totalmente nacional. O reconhecimento da comunidade científica e dos bancos internacionais com relação ao cadastro ambiental rural e a sua aplicação e o seu resultado na prática do novo Código Florestal fez com que nós fizéssemos já a captação de 292 milhões. Isso é Noruega, Alemanha, Reino Unido e Banco Mundial. São 292 milhões de reais que nós estamos captando para povoamento do CAR, o pós-CAR e trabalharmos também nos benefícios e pagamentos para o serviço ambiental. Essa é a arquitetura do SICAR. Parece simples, mas não é simplista. Ele tem um modo de inscrição, onde o produtor se dirige, faz a sua inscrição, ele tem uma central que o produtor interage com ele, com o sistema, tem um modo de gestão de acesso, um modo de monitoramento, um modo de regularização ambiental que está relacionado ao PRA, um modo de análise e validação das informações, um novo módulo que está sendo construído agora, que é o módulo de cotas de reserva ambiental, que é um módulo sofisticado, porque o excedente precisa ter a comprovação que aquele lastro existe, que aquela floresta existe. Então, esse é um módulo que está sendo construído, emissão, registro e cancelamento dessa quase moeda ambiental. E há um diferencial extremamente interessante. Os bancos de dados dos estados têm que ser obrigatoriamente integrados com o SICAR. Ou seja, você tem no sistema nacional a nave-mãe, a conversa com todos os sistemas estaduais integrados num único banco de dados. Além de ter a possibilidade de você ter a interface com os bancos de dados do INCRA, do IBAMA, da Receita Federal, que são ações que a gente está em curso agora no sistema de governança de cadastros. O cadastro ambiental rural, um imóvel rural, imóveis para populações tradicionais e para assentamento da reforma agrária, chama atenção. Esse é um cadastro. A vida como ela é. Cada cor dessa, senhor ministro, senhor procurador, são feições que estão previstas no Código Florestal. Então, essas aqui são as nascentes, esses rios aqui são rios até 10 metros com a sua área de preservação permanente, o laranja que aparece aqui são áreas disciplinadas no artigo 61A, que são áreas que obrigatoriamente deverão ser recompostas. Aqui é uma infraestrutura pública, uma estrada, isso aqui é uma área de topo de morro, isso aqui é um lago, uma lagoa natural. Esse acúmulo de água aqui, ministro, é um reservatório para abastecimento de água. Então, todas essas feições, todas essas coisas são feições previstas no Código Florestal, que o cadastro hoje permite ser povoado, que pode ser monitorado de uma forma cientificamente, não tem a precisão fundiária, mas cientificamente atendendo às disciplinamentos do Código. A imagem que está por trás é uma imagem de alta resolução, de 5 por 5 metros, resolução de 25 metros quadrados. Vou simular um cadastro simples, com duas feições, para mostrar um pouco o próximo passo, que é o passo da validação da informação. Esse aqui é o meu imóvel rural, perímetro amarelo, a sede da minha propriedade, eu declaro a minha vegetação nativa remanescente, como o Código pede, declaro a minha área consolidada, minha área tropizada até 2008, tenho o conjunto do meu cadastro, com duas feições apenas para não ser muito sofisticado, e isso é submetido ao modo de análise do CAR, já desenvolvido, já em ambiente de homologação, já em ambiente de produção no Mato Grosso e no Acre. Esse mesmo imóvel ele é submetido a uma visão, essa imagem é de Landsat 2011, essa imagem é de 2008, então uma arguição de que o sistema não poderia comparar o que aconteceu com a propriedade em 2008 em relação ao futuro, ela vai por terra, porque o sistema tem uma plataforma com todas as imagens de 2008 cadastradas e classificadas. Observe, então, essa mancha aqui, ó, como é que a propriedade era em 2008, como é que ela está em 2011, o sistema faz uma comparação, indica essas áreas, uma cor mais ressaltada, que houve uma supressão de vegetação depois de 2008. Ou seja, essa propriedade de 550 hectares, pela comparação das imagens, teve uma área de supressão de 108 hectares. Não quer dizer necessariamente que essa área foi desmatada legalmente, mas o sistema faz essa constatação. Final da análise, uma análise importante a respeito do imóvel rural. Esse é um imóvel rural que tem excedente de reserva legal, ele tem 10 hectares, então ele está passível a ter compensação ou CRA.
se não tivesse esses mecanismos, haveria uma tendência certamente desse produtor desmatar essa área, ou seja, é a possibilidade de capitalizar esse excedente. O imóvel com a deficiência, com o déficit de reserva legal de 26%, aonde aquela área poderá vir a compensar esse outro produtor que não tem reserva legal. Então, o dever haver de compensação, de emissão de CRA. Um modo de interação, onde o produtor conversa com o sistema, já tem 193 mil pessoas com senha. Esse é um dado muito importante, são 54% das pessoas que declararam o CAR querem ir para o PRA. Dos 54%, 13% falam assim, olha, eu tenho déficit, assumo que tenho déficit e quero, dentro das regras do novo Código Florestal, 18% quer recompor, plantar, 28% quer compensar para o CRA, 54% quer fazer regeneração da área. Doutor Raimundo. Finalizando. Eu gostaria que você... Muito obrigado, ministro. Um dado importante de São Francisco, que também mostra o perfil das propriedades. Aqui são imagens, ministro, mais assim, muito rápido. O estado do Mato Grosso, área verde, terra indígena. Os cadastros do estado do Mato Grosso, 82% da área cadastrada, 60 milhões de hectares. Um zoom em todo o Parque do Xingu. Os cadastros com o remanescente de vegetação nativa. A vegetação nativa remanescente. As áreas de preservação declaradas nessa região. As áreas de preservação declaradas junto com a vegetação nativa remanescente, ou seja, um novo olhar, uma rede de florestas privadas ajudando a rede de florestas públicas na proteção. As nascentes declaradas, hoje nós temos mais de 1 milhão de nascentes declaradas, e isso sela o pacto de boa-fé dos produtores em ter nascentes, porque tem direitos em manter essa nascente, deveres em manter essa nascente. Esse é o povoamento do CAR, e eu finalizaria dizendo que efetivamente o cadastro ambiental rural, o novo Código Florestal, trouxe uma oportunidade de você ter produção agrícola, produção de alimentos, uma nova gestão territorial com respeito ao meio ambiente. Muito obrigado.